Março de 1945, o solo da Alemanha Ocidental estava saturado de lama e do sangue de uma guerra que parecia não ter fim, especialmente nas proximidades do rio Reno. Naquele cenário desolador, um tanque norte-americano do modelo Sherman acabou sendo atingido em cheio pelo fogo antitanque pesado das forças alemãs, e em um piscar de olhos, o compartimento do motor foi devorado por chamas intensas. No interior daquela carcaça metálica fumegante, 8 homens estavam encurralados, gritando em um desespero ensurdecedor enquanto a morte batia à porta. A escotilha, que deveria ser a única saída para a vida, estava completamente bloqueada, e o fogo se espalhava com uma velocidade aterrorizante, fazendo com que a munição interna começasse a estalar e pequenas explosões internas ocorressem sucessivamente. Todos os presentes naquele campo de batalha sabiam exatamente o que estava para acontecer, pois quando um tanque se incendeia daquela forma, o tempo de vida restante é de cerca de 2 minutos antes que toda a munição detone em uma explosão catastrófica. E quando a munição de um tanque explode, não sobra absolutamente nada para ser enterrado, apenas cinzas e memórias. Os soldados que estavam por perto, seguindo o protocolo padrão de sobrevivência, fugiam para longe do veículo em chamas, buscando qualquer abrigo que pudesse protegê-los da onda de choque iminente. No entanto, enquanto o tanque ardia como uma tocha gigante, um único homem, um soldado raso negro pertencente a uma unidade de suprimentos próxima, chamado James Carter, ignorou o instinto de preservação e começou a correr freneticamente em direção ao inferno de metal. Seu sargento, vendo a loucura daquela ação, gritou com todas as forças para que ele parasse imediatamente, mas Carter não deu ouvidos. Ele alcançou o tanque e sentiu o calor irradiando de forma insuportável. O metal já estava quente demais para ser tocado com as mãos nuas. Sem hesitar, ele envolveu sua jaqueta de campo em volta das mãos e agarrou a escotilha emperrada com uma determinação ferranha. Ele puxou com toda a sua força, mas nada aconteceu de início. Por trás do metal espesso, ele conseguia ouvir o som agoniante dos homens socando as paredes internas, implorando por socorro em meio ao caos. James Carter então apoiou os pés contra a estrutura do tanque, recrutando cada fibra de seus músculos, e puxou novamente com um esforço sobre-humano. Finalmente, a escotilha cedeu com um estalo metálico, e uma fumaça preta, densa e sufocante jorrou para fora como um monstro liberto. Carter mergulhou as mãos naquele abismo escuro, agarrou o primeiro homem que encontrou, puxou-o para fora e o deixou no chão, repetindo o processo sem parar. Um por um, Carter resgatou os 8 ocupantes daquele tanque em chamas, mesmo com as mãos cobertas de bolhas dolorosas causadas pelo calor extremo e seu uniforme apresentando marcas de queimadura por toda a parte. Ele tossia violentamente devido à fumaça tóxica, mas não parou até que todos os 8 estivessem a salvo no solo. Apenas 30 segundos após o último homem ter sido retirado daquela armadilha de aço, a munição finalmente detonou. O tanque se transformou em uma bola de fogo colossal que iluminou o céu cinzento da Alemanha. Se James Carter tivesse sido apenas 5 segundos mais lento em seu ato heroico, ele teria perecido junto com aqueles que tentava salvar. Os 8 homens resgatados estavam sentados no chão, recuperando o fôlego e tossindo o fuligem de seus pulmões, vivos apenas pela intervenção divina disfarçada de um soldado de suprimentos. Carter permanecia a alguns passos de distância, tentando controlar sua própria respiração, com as mãos ainda fumegando devido às queimaduras graves. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Os 8 homens se levantaram, limparam a poeira de seus uniformes e simplesmente se afastaram do local. Nenhum deles sequer olhou para Carter. Nenhum deles disse um simples obrigado. Nenhum deles demonstrou o menor sinal de gratidão ou reconhecimento pelo sacrifício que acabara de presenciar. Eles apenas foram embora, como se nada tivesse acontecido. Um tenente da unidade de Carter, que observou toda a cena de longe com os olhos arregalados, não conseguia processar a frieza daqueles soldados. Profundamente tocado pelo heroísmo que presenciara, ele redigiu um relatório detalhado sobre as ações de James Carter, recomendando-o para uma condecoração de alto valor. Esse relatório subiu pela cadeia de comando, passando por diversas mesas, até que finalmente pousou diante do lendário General Patton. Patton leu cada palavra do documento com atenção e, em seguida, tomou uma decisão que fugia totalmente aos seus padrões habituais de conduta militar. Ele solicitou um encontro pessoal com o soldado Raso Carter e com os 8 homens que haviam sido salvos por ele. Antes de prosseguirmos com este relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal, onde compartilhamos histórias reais da Segunda Guerra Mundial, mostrando que, às vezes, o ato mais corajoso não é apenas salvar uma vida, mas exigir o respeito que cada ser humano merece. O encontro foi marcado para 3 dias depois, ocorrendo em uma tenda de comando no quartel-general do Terceiro Exército. Patton chegou antes de todos, acompanhado por seu ajudante de ordens, o capitão Morris, e outros 2 oficiais de alta patente. Logo em seguida, o soldado James Carter foi conduzido ao local. Ele era um jovem de apenas 22 anos, natural do estado do Mississippi, e estava no exército há 18 meses, servindo em uma unidade logística sem nunca esperar entrar em combate direto. Suas mãos ainda estavam envoltas em bandagens brancas devido às queimaduras sofridas no resgate. Ao entrar na tenda,
Carter se posicionou em posição de sentido e prestou uma continência impecável a Patton, que prontamente retribuiu o gesto de respeito. Então, Patton fez algo que deixou Carter atonito. Ele se aproximou, estendeu a mão e apertou a mão do soldado. O general disse que tinha lido sobre o que ocorrera e que aquilo exigira uma coragem fora do comum. Carter sentiu a pressão do aperto de mão em suas feridas, e Patton, notando os curativos, questionou se eram por causa do tanque. Carter confirmou e explicou que eram queimaduras de segundo grau, mas que iriam cicatrizar com o tempo. Patton assentiu com a cabeça, enfatizando que ele salvara 8 vidas, ao que Carter respondeu humildemente que apenas fizera o que qualquer um faria em seu lugar. Patton olhou fixamente nos olhos e discordou veementemente, afirmando que a maioria das pessoas teria fugido, mas ele correra em direção ao perigo. Nesse exato momento, os 8 homens resgatados foram trazidos para dentro da tenda. Eram todos soldados brancos, integrantes da tripulação do Sherman destruído, e se perfilaram diante do general. Patton os observou um por um, com um olhar que misturava autoridade e desdém, e então começou a falar, questionando se era verdade que o soldado Carter os havia retirado do tanque em chamas. Os homens assentiram, e um cabo confirmou que sim, ele o fizera. Patton continuou seu interrogatório, apontando que, após terem suas vidas salvas, nenhum deles havia agradecido ou reconhecido o feito de Carter, simplesmente indo embora. Um silêncio sepulcral tomou conta da tenda até que um sargento tentou se justificar, alegando que estavam em estado de choque e que quase morreram. Patton o interrompeu bruscamente, dizendo que ele próprio já estivera perto da morte muitas vezes e nunca estivera em choque demais para agradecer a quem o salvou. Ele fez uma pausa dramática e destacou que o soldado Carter arriscara tudo por eles, sem ter obrigação nenhuma, já que não pertencia à unidade deles e não fora designado para missões de resgate. Patton caminhou ao longo da linha de homens, apontando para as bandagens nas mãos de Carter e para seu uniforme chamuscado, ressaltando que ele respirara uma fumaça mortal 8 vezes, uma para cada um deles, enquanto eles sequer olharam para o seu salvador. Patton recuou alguns passos e anunciou a ordem do dia. Carter permaneceria ali enquanto cada um daqueles homens se aproximaria dele, prestaria continência e agradeceria formalmente por ter sua vida salva. Um dos soldados, um recruta, ousou questionar, dizendo que Carter era apenas um soldado raso e que não se prestava continência a subordinados de mesma patente ou inferiores. Patton virou-se para ele com uma voz baixa e gélida, explicando que não se presta continência ao posto, mas sim ao homem que teve a bravura de tirar alguém de um tanque em chamas enquanto todos os outros fugiam. Ele acrescentou que, se houvesse algum problema com isso, o soldado poderia explicar porque a coragem de um homem era menos importante do que a cor do seu uniforme ou da sua pele. Ninguém mais ousou dizer uma palavra. Patton sinalizou para o primeiro da fila, o cabo, que se aproximou de Carter com hesitação, mas acabou erguendo a mão em saudação. Carter retribuiu. O cabo agradeceu em voz baixa, e Carter apenas assentiu. Um após o outro, os 7 restantes fizeram o mesmo, alguns com visível gratidão e outros com clara relutância, mas todos cumpriram a ordem de prestar as honras devidas a James Carter. Quando o último homem terminou, Patton anunciou que estava concedendo a Carter a medalha do soldado por heroísmo em situações de não combate direto com o inimigo, prendendo ele mesmo a medalha no peito do jovem. Em seguida, ele informou aos 8 homens que seriam imediatamente transferidos para unidades diferentes e que nunca mais serviriam juntos. Um deles protestou, alegando que era uma tripulação unida há um ano, mas Patton foi implacável, dizendo que eles deixaram de ser uma equipe no momento em que foram incapazes de valorizar o homem que os salvou. Ele concluiu dizendo que talvez, em suas novas unidades, aprendessem que o caráter de um indivíduo não é definido pela cor de sua pele, mas pelo que ele faz quando a situação realmente exige. Após os homens serem dispensados, Carter permaneceu a sós com o general, que lhe perguntou como se sentia. Carter admitiu sentir-se estranho, pois não agira em busca de agradecimentos, mas sim porque as pessoas precisavam de ajuda. Patton sorriu levemente, afirmando que era exatamente isso que o tornava um verdadeiro soldado, o fato de ajudar quem precisa, independentemente de quem seja. Ele apertou a mão de Carter uma última vez e o elogiou. A história do que Patton fez naquele dia se espalhou como pólvora por todo o Terceiro Exército, gerando debates intensos entre os soldados, mas servindo como um ponto de virada lenta e gradual na forma como os soldados negros eram vistos e respeitados por seus atos de bravura. Não foi uma mudança imediata, mas foi um começo significativo. James Carter continuou servindo com honra até o fim do conflito e retornou para sua casa no Mississippi em 1946, guardando sua medalha em uma caixa simples dentro do armário. Ele raramente falava sobre a guerra, mas sempre que o fazia, mencionava o general Patton com um respeito profundo, não pela medalha em si, mas pelo fato de alguém em uma posição de tamanha autoridade ter forçado aqueles 8 homens a confrontarem seu próprio preconceito e ingratidão. Em 1985, em uma entrevista para um jornal local, Carter relembrou o momento em que o general ordenou a continência, afirmando que aquilo lhe ensinou que o respeito nem sempre é concedido de forma gratuita, mas que, às vezes, é necessário lutar por ele. James Carter faleceu em 1998, aos 75 anos de idade,
deixando um legado de coragem silenciosa. Sua família doou a Medalha do Soldado para o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, onde ela está exposta hoje ao lado de uma placa que narra a história do tanque em chamas e do general que não aceitou a ingratidão como resposta. A exposição imortaliza a frase de Patton: "Você não saúda a patente, você saúda o homem que o salvou do fogo enquanto o mundo corria na direção oposta." Ao visitar o museu, é possível ver aquela peça de bronze e sentir que ela representa muito mais do que um ato heroico isolado. Ela é o símbolo de um momento em que a integridade superou a conveniência social. Reflita sobre o que você faria se estivesse no lugar daqueles homens ou no lugar de Carter. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões. Se você valoriza histórias de integridade e justiça, não deixe de se inscrever para acompanhar mais relatos onde a honra falou mais alto que o medo. Sua participação ajuda a manter vivas as memórias daqueles que, como James Carter, mudaram o curso da história com um único gesto de bravura e humanidade. Este relato é um lembrete eterno de que o valor de um ser humano está intrinsecamente ligado às suas ações e à sua capacidade de agir com compaixão e coragem, mesmo diante das maiores adversidades e injustiças do mundo. James Carter não buscou a glória, mas a glória o encontrou através da justiça de um líder que compreendia a verdadeira essência da liderança militar e moral. Que essa lição de 1945 continue a ressoar em nossos corações, lembrando-nos de que a gratidão é a memória do coração e que o respeito é a base de qualquer sociedade justa e verdadeiramente civilizada. O herói do Mississippi e o general de ferro deixaram uma marca indelével na história da humanidade.